ininterruptamente com o Espírito que habita em mim. E então, quando eu abro a minha boca, transborda palavras vivas, rios de águas vivas saem da minha boca, porque na verdade já foram produzidas pelo Espírito Santo no meu coração. Amém? Amém. Amém. Essa é a primeira palavra que nós queremos deixar para os irmãos. A segunda, igualmente maravilhosa, e que tem me ajudado sobremaneira para discernir todas as dádivas que são minhas e as dádivas que são de Deus, é Tiago capítulo 1 e o verso 17. Tiago capítulo 1 e o versículo 17, está escrito uma outra palavra maravilhosíssima, que é uma palavra que todos nós devemos ter decorado, porque ela é uma chave grandiosa para toda e qualquer situação. Quando eu buscava do Senhor de todos os modos discernir o que era eu e o que era o Espírito Santo, Senhor, o Espírito Santo me deu um discernimento incrível. Ele disse: tudo que você fizer de excelente, sou eu que estou fazendo por teu intermédio. E te dou um versículo para testificar esta verdade. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Um dia eu estava umas 2 horas orando e orando e orando ali no salão da igreja, e andando e orando e orando e andando. E aí depois de mais umas 2 horas eu falei: Senhor Espírito Santo, já falei tanto, já orei tanto, agora fala o Senhor. E aí o Espírito Santo me disse: você fez o que eu... orei por um monte de gente, agradeci, dei glória a Deus, cantei, etc. Aí o Espírito Santo me perguntou: isso é boa dádiva? Eu falei: claro, 100% boa dádiva. Então ele falou: 100% fui eu que falei por teu intermédio. Eu falei: meu Deus, me perdoa que eu sou um ladrão da tua glória. Amém. Irmãos, estão entendendo? Sim. Quando você ora de verdade, clamando por alguém, seja seu amigo ou inimigo, é o Espírito Santo que está agindo por seu intermédio. Quando você adora como nós adoramos aqui, é o Espírito Santo agindo por seu intermédio. Quando você toma uma decisão de se batizar, descer as águas declarando: morri para o pecado, morri para mim mesmo, morri para o mundo, e agora eu vivo para Cristo, é o Espírito Santo que te convenceu do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que te deu visão espiritual para compreender que sem Jesus Cristo você é um perdido, mas com Jesus Cristo você se assentará no trono com o próprio Cristo para governar as nações. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. A maior e mais incrível dádiva que Deus nos deu foi Jesus Cristo morrer. Primeiro, Jesus Cristo encarnar, Jesus Cristo morrer, Jesus Cristo ressuscitar, Jesus Cristo subir aos céus. Mas isso não era suficiente. Nós não iríamos para Cristo apesar dele ter feito tudo isso. Nós acharíamos ele um bom revolucionário, mas fraco, derrotado, como eu pensava que ele era quando eu estava no catolicismo. Eu falava: uau, Che Guevara, Fidel Castro, Lenin, grandes revolucionários, Jesus Cristo, grande revolucionário. Mas Jesus Cristo não conseguiu vencer. Mas quando o Espírito Santo de Deus veio morar em mim, então sim eu vi que Jesus Cristo é o único Deus, o Deus do universo, o Criador do universo, e se fez carne por mim. É um absurdo isso. Mas tão absurdo como isso é o absurdo dele subir aos céus e enviar o seu Espírito para viver comigo, um atribulado pecador. Amém. Só eu que sou um atribulado pecador, não é verdade? Amém. Irmãos, que dádiva incrível é esta? O Espírito do Pai habita em você. O Espírito de Jesus Cristo habita em nós. O Espírito do Deus Trino habita em nós. Amém? Amém. Como é que eu posso ainda reclamar de alguma coisa? Só se eu for um carnal, humano e diabólico. Então eu tenho razão de reclamar.
não nasci de novo ainda. A última palavra dessa tríade inicial está em Colossenses. Volta aí algumas páginas, Colossenses. Essa eu não tenho de cor, porque eu tenho a de 2 Tessalonicenses, que falarei ao final, e que é também a terceira palavra maravilhosa para registrar. Colossenses capítulo 3, no verso 17. Trocando reclamação por gratidão. Em tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? No dia 31 nós faremos o culto da virada, das 19h30 até as 24 horas estaremos em culto, e depois juntaremos os pratos como bons batistas e cearemos. Irmãos, e eu pedi para uns 20 irmãos fazerem uma relação de 20 agradecimentos que você tem para dizer a Deus na virada do ano, desse ano de 2025. E você vai começar dizendo assim: Deus Pai, em nome de Jesus Cristo te dou graças, porque neste ano o Senhor me curou de uma terrível úlcera que eu tinha. Deus Pai, em nome de Jesus Cristo te dou graças, porque neste ano o teu Espírito Santo continuou me moldando, me transformando, me guiando no poder de Jesus Cristo para o louvor da tua glória. Amém. E assim todos os agradecimentos. Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, em obediência a essa palavra. A palavra diz em Colossenses capítulo 3 e o verso 17: tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em o nome do Senhor Jesus Cristo, murmurando, reclamando? Não, dando sempre graças a Deus. Trocando reclamação por murmuração. Amém. Irmãos, muitos já entraram na escada chamada escada de Jacó, ou a escada chamada Jesus Cristo, ou o caminho chamado Jesus Cristo. Já entraram no primeiro degrau, já foram salvos, já foram batizados, já confessam, já creem em Jesus Cristo. Mas poucos sobem o segundo degrau, o terceiro degrau, o 30º degrau, o 100º degrau, na busca da santificação, na busca da glorificação, na busca do fruto digno de arrependimento, que é o fruto completo do Espírito Santo. Por quê? Porque são carnais, porque não permitem que a palavra penetre e transforme, não permitem que o Espírito denuncie as suas fraquezas, não permite que o Espírito fale onde é que está o lugar que ele precisa se arrepender, se humilhar e assim por diante. Então, o Espírito usa a esposa, e o atribulado, ao invés de dar glória a Deus e se abaixar, diz que é a esposa e não Deus. O Espírito usa o esposo, e o atribulado, ao invés de dar glória a Deus, reclama que é ele e não é o Espírito. E enquanto ele fica reclamando do governo, enquanto ela fica reclamando do vizinho, o Espírito que estava tentando trabalhar não consegue fazer a obra, porque ele continua ficando na soberba dele, na soberba dela. Irmãos, nós precisamos urgentemente deslocar o nosso olhar das circunstâncias exteriores para a palavra e o Espírito Santo em meu interior, porque é aqui que a obra revolucionária do Espírito Santo acontece. E à medida que o Espírito Santo vai me transformando, vai produzindo o fruto de paz, amor, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, sabedoria, poder do Espírito Santo, então as circunstâncias externas poderão eventualmente ser transformadas, porque elas não são relevantes perto da obra que Deus, o Espírito, está fazendo em mim, que Deus, o Espírito de Cristo, está fazendo em cada um de nós que cremos em Jesus Cristo, que andamos em Jesus Cristo, que amamos Jesus Cristo, amém? Amém. Que obedecemos Jesus Cristo.
Glória a Deus. Assim diz o Espírito Santo para cada um que está aqui. Você está aberto a me ouvir e eu lhe ensinar a prestar atenção em suas atitudes e por mim ser transformado? Um certo sujeito me disse: eu não gosto de ser confrontado. Eu não respondi, mas pensei: então você não é cristão. Você não pode ser cristão. Olha, nascer de novo significa rejeitar o eu mesmo, os meus pensamentos, meus desejos, meus projetos, meus sonhos, minhas vaidades, meus pecados, meus caminhos. Para quê? Por isso que eu vou para baixo da água, morri para tudo isso. Agora eu vivo para os projetos de Deus, para os planos de Deus, para os propósitos de Deus, para os pensamentos de Deus, para a vida de Deus. Por quê? Fui crucificado com Cristo, fui morto com Cristo, fui sepultado com Cristo, ressuscitei com Cristo e em glória governarei no tempo de Deus e no modo de Deus. Mas por enquanto, aqui na terra eu estou subindo o Calvário, e o Calvário é o lugar de humilhação, o lugar de descer, o lugar de sofrer, o lugar de ser condenado e ser transformado, condenado nas minhas atitudes do velho homem, condenado nos meus pecados e perdoado, purificado, santificado, transformado, renovado no Espírito de Jesus Cristo. Amém. Agora, se eu não quero ser confrontado, eu me agarro nos meus direitos, eu me agarro nas minhas vontades, eu me agarro nos meus desejos, nos meus sonhos, nos meus pensamentos, e portanto não nos de Deus. Fala, Pai. A grande maioria dos crentes, infelizmente, são crentes carnais, derrotados, porque olham mais para o mundo e as circunstâncias, amam mais o reino da terra do que dos céus, e portanto nunca experimentam aqui na terra a vida abundante de João 10,10 que Jesus Cristo prometeu. E o Espírito diz nesta noite: você está aberto a me ouvir? Você está aberto que eu lhe ensine, que você preste atenção lá no teu coração? Quando alguém te fecha no trânsito, você não manda ele para o inferno. Você olha para dentro de você e vê o que aconteceu. Se você se irou, você fala: Deus me perdoa, ainda sou carnal, graças a Deus não abri a boca, mas olha como eu fiquei um galo velho irritado. Me perdoa, Deus. Amém. Se ele te falou um palavrão e te fechou, e você olha para dentro e vê paz, fala: aleluia, ô Espírito da verdade, o Senhor está amadurecendo esse fruto bendito chamado mansidão e domínio próprio. Olha, para um ex-motoqueiro é um grande milagre. Aleluia. Esse motoqueiro é um atribulado, ele costura que nem um motoqueiro, viu? Está aqui o atribulado. Irmãos, eita, que não é o Espírito que trabalha nessa área, mas vira e mexe, lá vai o ex-motoqueiro, ser motoqueiro com o carro. Se você quiser, vou pegando o mistério aqui. Se você quiser cooperar, rendendo-se por completo a mim, diz o Espírito Santo, eu, o Espírito de Deus, lhe ensino e dou forças para você agir. É a palavra de Deus. Eu lhe dou força, eu lhe mostro o caminho, eu lhe dou graça, eu lhe animo, eu lhe sustento, eu lhe fortaleço, eu lhe transformo. Mas você não pode ficar o tempo todo fazendo de conta que eu não existo. Eu dou uma prova hoje, uma provinha assim. De manhã eu falei, e já está escrito lá no meu caderno: irmãos, se Deus te manda fazer uma coisa e você não gosta de fazer aquilo, a chance de ser de Deus é enorme. Quer ver? Tem dois pensamentos. Um fala assim: não faça isso, pega esse dinheiro e dá pro fulano. Aí o meu coração vaidoso, carnal, humano fala assim: não, aí não. Aí você fica assim, tem dois pensamentos, dá e um não dá. Aí eu falo assim: eu sou excessivamente liberal, tudo chega na minha, não quero dar. Aí eu vou responder: não. Então provavelmente, 99% de chance é que seja o Espírito me mandando dar esse dinheiro.
Quando tem dois pensamentos, e eu amo muito um e não amo o outro, que eu estou ouvindo os dois, é muito provável que aquele que eu não amo é o que o Espírito está me mandando fazer. Irmãos, estão entendendo? Amém. E geralmente o que o Espírito está nos mandando é mais fraco do que o outro. Sabe por quê? Porque nós ainda somos carnais, humanos e diabólicos. Quando nós estamos cheios do amor de Deus, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, quando nós cozinhamos a nossa carne com oração, jejum, meditação da palavra de Deus, então o Espírito fala e nós ficamos quebrantados. O Espírito fala, é quase como fervendo em nós, e nós falamos, é claro que é isso que o Espírito está falando e não aquilo. Mas quando nós estamos no dia a dia normal, o nosso eu, os nossos pensamentos, os nossos desejos gritam, e o Espírito fala, e nós passamos de batida como se fosse só um pensamentozinho que me veio na cabeça. Como dizem os tolos, do nada. É assim que tratamos muitas vezes o Espírito Santo do Deus único, o todo-poderoso Espírito de Deus, aquele que quem pecar blasfemando não terá perdão. Olha o pecado nosso terrível. Quantos pastores em púlpito sendo usados, e então as ovelhas chegam e falam, uau, como Deus, não, uau, que palavra maravilhosa, e ele fica por aí mesmo. Herodes, quando ficou por aí mesmo, foi comido de bicho. Por quê? Não deu glória a Deus. Tem muito líder, muito cantor, muito professor, muito pregador que não dá glórias a Deus quando ele é usado. Fica como se o violão fosse maravilhoso, fica como se o baixo fosse maravilhoso, fica como se a batera fosse maravilhosa. Não, irmãos, isso é idolatria. A batera nada é sem o baterista. Então, o grande chamado de hoje para trocarmos reclamação por gratidão é não mais resistir à voz do Espírito Santo, mas nos entregarmos a Ele. Esse negócio está funcionando ou só vocês estão trocando? Vocês estão trocando? Então, não, então sou eu mesmo. Glória a Deus. Cabe a cada um de nós nos submetermos ao Espírito Santo, à palavra de Cristo, e agir sendo em tudo agradecido a Jesus, não importa o que aconteceu. Ai, ai, ai. Essa vírgula final aí é a chave de tudo. Essa vírgula final. Não importa o que acontecer contigo, mas morreu minha titia, meu vovô, meu patrão, meu empregado, não importa, não importa. Submeter-se e agradecer, obrigado Deus, porque estou vivendo esta circunstância, e o Senhor está usando esta circunstância para me transformar. Mas sempre mexe na minha ferida, ok? 30 anos mexendo na tua ferida e ainda você não aprendeu a ser aprovado e passar por cima e ser curado. Você está sendo derrotado 30 anos no mesmo lugar, na mesma prova, igualzinha, e você ainda culpa o outro por mexer na sua ferida? Cabe a você submeter-se a mim, diz o Espírito, a minha palavra, e agir sendo em tudo agradecido a Jesus, em tudo. Venha o que vier. Eu e a minha esposa estávamos numa guerra de 14 anos para termos filhos. E aí, fomos lá. Estávamos grávidos e o médico falou que não estava. Voltamos para casa, minha esposa, numa boa marca, o filho desceu, limpou tudo, limpou de novo e etc. Tal. E aí uma pessoa chegou e disse, você está louca, esse resultado é que você está grávida, volta no médico. Voltamos lá. No dia seguinte ela estava grávida. Quando chegamos em casa à noite, perdemos o bebê. Foi um terror, Deus. Só 2 anos depois, mais ou menos, conseguimos ficar grávidos e temos a nossa filha, que hoje tem 17 anos. Mas naquela ocasião eu não estava pronto, e nem ela, para termos aquele bebê. Foi preciso ser desse jeito. Ó, não importa o que acontecer, não importa. Ou você tem o espírito de murmurador, ou você tem o espírito de gratidão. Porque Deus usa tudo para a glória dele. Deus usa tudo para a glória dele. Eu acho que vai ser mais fácil eu pedir para os rapazes que vocês virarem, porque aqui está embaçado.
Nossa atitude determina se viveremos no deserto da ingratidão e reclamação ou na terra prometida da alegria e do Espírito de Deus. Qual é a condição que você quer viver? No deserto da amargura, da ingratidão e da reclamação, ou você quer viver na abundância de Deus, na vida de Deus? Quando eu fizer assim, vocês já sabem que é para trocar, tá bom? Aí vocês olhem para mim, por gentileza. Pode trocar. O povo de Israel havia sido liberto da escravidão e estava no limite de entrar na terra que manava leite e mel, terra de delícias maravilhosas, abundância maravilhosa. Mas o que aconteceu? Não vai dar para toda hora a vida, né? Então, ó, olha aqui, fica esperto, tá bom? Obrigado. Mas a atitude rebelde, incrédula e de reclamação levou o povo a perecer por 40 anos no deserto e por fim, todos eles, de 20 anos para cima, morrerem no deserto. Era um povo, irmãos, que já havia aceitado a Cristo. Era um povo que já bebia da rocha eterna chamada Cristo. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, vai nos falar isso. Era um povo que já tinha sido batizado no mar. Era um povo que já tinha visto as maravilhas de Deus. Era um povo que já havia experimentado das gloriosas bênçãos de Deus pelo Espírito Santo. E todos eles, exceto Josué e Caleb, foram rejeitados. Tema por você mesmo, porque horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Irmãos, tem gente que tem coragem de se levantar contra os escolhidos de Deus, tem coragem de meter a mão nos escolhidos de Deus. Ai daqueles que se metem com os escolhidos de Deus. Números capítulo 13, Deus falou para Moisés enviar 12 espias a ver como era a terra prometida. 10 voltaram e incendiaram a congregação, falando por vistas, por incredulidade. Eles incendiaram o coração dos crentes. Você sabe aquele crente carnal que vai, toma a palavra na assembleia e começa a falar e cria uma enorme divisão? O filho das trevas que anda por olho e não por fé. Uma pessoa que nunca jejua, nunca ora, nunca medita na palavra de Deus, mas que só aparece na assembleia para perturbar. Se aqui tiver algum deles, que caia por terra em nome de Jesus. Deus pega e transforma e o expulse da igreja, porque são encrenca, espíritos murmuradores, espírito de divisão, espírito de contenda, carnais, humanos e diabólicos. Essa igreja não tem mais lugar para gente desse tipo, porque agora é o Espírito de Deus que comanda a igreja, amém? Amém. Vocês vão se levantar com grande poder. Eu confesso que já pensei seriamente que essa igreja era uma fortíssima candidata ao cemitério, porque já faltava pouco para ir para o cemitério. Mas Deus levantou alguns de vocês, e Deus levantou o homem de Deus e trouxe aqui para essa igreja. E hoje eu sei que essa igreja não está condenada a falecer logo. Amém. Determinada a ter muitos filhos para a glória de Deus. Aleluia. Josué e Caleb falaram por fé e certeza no poder de Deus. Está escrito ali em Números capítulo 13 e também no capítulo 14. Mas sabe o que o povo fez? Os carnais quiseram fazer? Quiseram apedrejar os dois. Minoria não, nós somos batistas, é a maioria que manda. Maioria carnal quer mandar, não. Moisés sendo um único, era mais do que todo o povo, porque Moisés tinha visão, Moisés ouvia Deus, Moisés andava na visão de Deus. Josué e Caleb sendo dois, era uma grande maioria, porque eles estavam no Espírito Santo, falavam de Deus, criam em Deus, confiavam em Deus. Mas os 10 eram humanos, animais e carnais e diabólicos. E se não fosse Deus interferir diretamente, eles teriam matado Josué, teriam matado Caleb, teriam matado Moisés e teriam voltado para o Egito. E até o atribulado do Arão talvez tivesse voltado com eles. Se é que não tinha se convertido depois daquela besteira do bezerro de ouro. Irmãos, trocando reclamação por gratidão. Quem é grato crê em Deus. Quem reclama não crê em Deus. Então sabe o que Deus fez?
Deus desejou matar a todos ali no deserto. Aí Moisés teve que clamar e socorro, Deus. Vai lá, Arão, incendeia o sacrifício, faz alguma coisa e vamos no joelho. Mas Moisés suplicou e Deus determinou que aquela geração morreria no deserto, como ela havia falado. Olha, Números 14, 26 ao 29. Os murmuradores disseram: melhor era nós termos morrido no Egito, onde nós comíamos cebola. Melhor seria nós morrermos nesse deserto do que morrer na mão dos gigantes. E Deus falou: pois eu ouvi esses atribulados, eu vou te dar aquilo que a tua boca maldita falou. Eu vou matar você como você quer. Você vai morrer no deserto, você vai perecer no deserto, porque você é um murmurador. Eu já mostrei maravilhas no Egito, mostrei maravilhas no deserto, e você continua não crendo em mim. Ninguém ao longo da história viu sinais tão gloriosos como você viram, e ainda assim vocês são murmuradores, ainda assim vocês são incrédulos, ainda assim vocês não confiam em mim. Vão morrer pela palavra de vocês, pela incredulidade de vocês, pela dureza de coração de vocês. E você pensa que algum deles escapou? Até o Moisés um dia ficou nervosinho, pegou uma vara e bateu em Jesus Cristo. E aí Deus falou: pois seu atribulado, você também não vai entrar. Você também não vai entrar. E não entrou Moisés. É evidente que nós não estamos falando de céu, né? O céu Moisés entrou, isso é óbvio, né? Estamos falando de terra prometida, Canaã. Nem Moisés entrou. Então tem muito crente, irmão, que recebe migalhas aqui na terra, migalhas espirituais, migalhas financeiras, migalhas de afeto. E aí parece que Deus é o Deus das migalhas. Não, não é o Deus das migalhas. É o atribulado que não crê em Deus, é o atribulado que não ousa mergulhar na presença de Deus, não ousa buscar mais, não jejua, não ora, não santifica, qualquer trabalho extra está reclamando. Tudo é motivo para criticar, porque eu sou um homem crítico, eu conheço a verdade, e está cheio de orgulho. Ciência incha, o amor edifica. Moisés suplicou a Deus e Deus perdoou. Perdoou sim, um sentido. Não vou deixar esses atribulados viverem não, vão morrer aí no deserto. Deus só poupou Josué e Caleb. Números capítulo 14, versículo 30. Só dois. Porque eles falaram por fé, porque a palavra deles e o coração deles fervia por Deus. Eles não tinham murmuração, eles tinham gratidão. Amém? O povo achava que Deus deixaria seus filhos morrerem no deserto. Eles falavam isso na presença de Deus. Vamos morrer todos aqui nesse deserto. Do tipo, Deus e Moisés são dois grandes incompetentes que nos tiraram da cebola e nos colocaram no deserto. E Deus falou: pois então, assim como vocês falam, será feito. E eles morreram lá no deserto, trocando reclamação por murmuração. Irmãos, esta semana eu estava ainda ligado. Eu falei o quê? Reclamação por murmuração. Não, foi mesmo vacilo. Irmão, nessa semana eu fiquei um pouco mais vigilante do que o normal no meu coração, para saber o que ia lá. E irmãos, é frequente. Acontece alguma coisa e a primeira coisa não é glória a Deus. A primeira coisa é, por que isso? Entendeu? Reclamação no coração. Esse é o homem natural. Aí só quando eu tomo consciência é que entra o Espírito e fala: seja agradecido, dá glória a Deus. Glória a Deus. Deus cuidou dos filhos daqueles atribulados. E os filhos entraram na terra prometida, mas os atribulados morreram todos no deserto. Isso nós vemos lá em Josué capítulo 6 até o capítulo 21. Todos foram mortos no deserto. E agora escuta isso: assim diz o Senhor Deus: sou cheio de graça e compaixão, mas odeio incredulidade, ingratidão e reclamação.
Você vê isso lá em Números 14, 27 ao 32. Deus odeia a ingratidão dos seus filhos. Deus dá um sol maravilhoso e os murmuradores reclamam. Deus dá uma chuva incrível que nós estamos precisando, os murmuradores reclamam. Deus dá frio, os murmuradores reclamam. Deus dá calor, os murmuradores reclamam. Deus dá governo forte, eles reclamam. Dá governo fraco, todo mundo reclama. Trocando reclamação por gratidão. As atitudes contrárias a Deus nos levam a secura emocional, secura espiritual, secura física, secura de saúde e secura financeira. Uma pessoa carnal, quando falta um dinheiro na conta dela, fala assim: me roubaram, foi injusto, me dá da papa, aquela coisa que você já sabe. A pessoa espiritual fala: meu amado Deus, graças te dou por estar passando por esse momento. O que é que o Senhor quer falar comigo? Te dou graças porque ainda tenho comida. Te dou graças porque ainda tenho uma calça para vestir. Te dou graças porque ainda tenho 2 sapatos. Está vendo? O que é que o Senhor está querendo que eu compreenda? Eu estou aqui, Senhor, pode me conduzir nesse processo. Percebe a diferença do murmurador para o agradecido? Teve um período, irmãos, eu investia forte numa área. Eu comecei a achar tanta ingratidão naquelas pessoas, tanta ingratidão, tanta ingratidão, tanta ingratidão, que eu estava quase naufragando na amargura. Até que eu percebi que eu deveria retirar o que eu estava colocando nos ingratos e colocar em outros. Irmãos, você pega um mendigo. Essa semana eu estava aqui no cemitério. Eu prego ali nos velórios, cemitério do Campo Grande, toda sexta-feira de manhã. E aí eu saí para andar um pouquinho entre o intervalo de um e outro. Encontrei um rapaz que me pediu um dinheiro e eu dei R$10. Ele quase me beijou os pés, irmãos. Eu cansei de dar 100, 200 vezes mais do que isso e as pessoas não serem agradecidas. E eu entendi que o solo não era bom. Não estão entendendo? Se o solo só é duro, só tem pedra, você cava, você mexe, você põe adubo e não dá nada, abandona o solo, a menos que seja o seu pai e a sua mãe, aí ferrou, você vai ter que ir até o fim. For o teu esposo, a tua esposa também ferrou, vai ter que ir até o fim. For filho, então piorou. Mas se for de fora, meu irmão, abandona. Deixa esse terreno miserável e vai investir em outros terrenos. Olha lá, quando você está vivendo secura espiritual, escuta bem, tá? A maioria dos casos não é o seu esposo, não é a sua esposa, é Deus fechando a torneira para você deixar de idolatrar ela, para você deixar de beber somente da fonte chamada marido e você começar a beber da fonte chamada Deus Pai. Porque Deus Pai é que jorra o Espírito Santo e faz jorrar rios de águas vivas. E essas águas vivas são emocionais, são espirituais, são financeiras, são de saúde física, emocional, intelectual e espiritual. Vocês entendem isso, sim ou não? Isso, irmãos, é vida. É vida. Enquanto você achar que é o outro que não está lhe dando emocional o suficiente, é porque você ainda é tolo esperando uma fonte rota. Porque quando a tua esposa é cheia do Espírito Santo, ela está cheia para ela e te ajuda um pouco, mas não é suficiente para vocês dois. Por quê? Porque você tem que ser a fonte a jorrar também. Quando o seu pai está cheio, ele é suficiente para ele, mas ele não é suficiente para toda a família. Toda a família tem que buscar, porque não é suficiente o pai buscar, não é suficiente a mãe buscar. É preciso que cada um beba da água. E a água vem do Espírito, e o Espírito vem de Deus Pai, porque toda boa dádiva vem do Pai, por meio de Jesus Cristo. Está insegura? Não é o outro não, é você que está olhando errado. Você está olhando para a pessoa humana quando você deveria olhar para Jesus Cristo. Você está esperando uma pessoa humana quando você deveria esperar do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a identificar nossas atitudes contrárias a Deus.
Toda reclamação é contrária a Deus, toda. Ah, porque esse governo é ladrão, é não sei o que, e daí? E daí? Qual é o problema? O que você tem a ver com isso? Você está orando e jejuando por ele? Meu irmão, se ele está lá, é porque assim Deus permitiu. Senão Deus matava ele. Tu fez tanto três mulheres que é atribulado dele, falando que se ele tivesse 504 votos lá no Congresso Nacional, ele seria presidente e ninguém tiraria ele da rampa. E ele foi presidente mesmo, mas não subiu a rampa. Não sei se foi do inferno para o céu, provavelmente foi, mas deixa lá. Mas não subiu a rampa, irmãos. Por quê? Porque o Senhor é Deus. Ele teve os 504 votos e não subiu a rampa, porque o Senhor continua sendo Deus. O Espírito Santo nos ajuda a identificar nossas atitudes contrárias a Deus, aquela que lá no coração, e substituí-las pela palavra de Deus. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha, Redentor meu. Pelo mover do Espírito Santo, o Espírito Santo me move a amar a Jesus Cristo. O Espírito Santo me move a amar a palavra de Deus. O Espírito Santo me lembra a palavra de Deus. O Espírito Santo me anima a andar na palavra de Deus. O Espírito Santo me anima a encontrar o atribulado e abençoá-lo e não amaldiçoá-lo. Substituir pela palavra de Deus, pelo mover do Espírito Santo em obediência e confiança alegre em Deus, o nosso Criador e Papai. Confiança alegre. Caleb e Josué falaram: nós confiamos, Deus vai dar esses atribulados, nós vamos comê-los como pão. Olha, rapaz, nós vamos comê-los como pão, vamos devorá-los como pão, se Deus se agradar de nós. Mas Deus não se agradou daquela geração, e eles pereceram no deserto. Irmãos, era para passar 2, 3, 4 meses no deserto. Eles morreram depois de 40 anos se arrebentando no deserto. Tem gente que vive numa pendura financeira monstruosa, mas rouba no dízimo, nem entrega ou se entrega uma parte. É ladrão, é Ananias e Safira, e não sabe por quê. Faz pacto com o demônio, faz pacto com o ladrão e depois quer ter prosperidade. Prosperidade para ladrão, irmão, é só para os filhos do mundo. Por quê? Porque Deus permite os filhos do mundo prosperarem roubando, porque o galardão deles é aqui. Filho de Deus não, ainda bem. Você imaginou se Deus deixasse nós prosperarmos livremente com pactos diabólicos? Iríamos todos para o inferno. Ainda bem que Deus não deixa prosperar. Começa a pensar nessas coisas, tá? Porque não é o outro não, viu? São as nossas atitudes. Se você recebeu Jesus Cristo como seu Deus, Senhor e Salvador, está entrando no reino dos céus. Esse delicioso reino de Deus. Você que foi batizado hoje, e todos nós que já fomos batizados, todos nós que já recebemos a Jesus, nós entramos no reino de Deus. Começamos agora. Não seja desses crentes frouxos, carnais, que ficam sempre no mesmo lugar, e que 20 anos depois você vê de longe, vê lá vem o atribulado, porque ele tem um espírito que não é o espírito de Deus, é um espírito de religião. Manda esse espírito de religião para o inferno e anda com o Espírito Santo de Jesus, porque ele vai te levar para a palavra, ele vai te levar para Jesus Cristo, ele vai te levar para você se sacrificar para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Você tem palavra de gratidão e não de murmuração. Você está disposto a ser agradecido, fiel e confiante em Deus, ou prefere viver como escravo de seus desejos, pensamentos e pecados? Não só se foram batizados hoje, cada um de nós. Você está disposto a viver realmente segundo a palavra ou segundo os seus desejos? Tinha um atribulado que falava assim: a minha razão, o ideal é. Eu falava: ok, fica com a tua razão, fica com o teu ideal, que é um ideal que não é real, é uma ficção, é uma ideologia, mas a realidade é a palavra de Deus. Se você quer muito a tua razão, você não quer a razão de Cristo. Se você quer muito os teus pensamentos, você não quer os pensamentos de Cristo. Se você quer muito os teus desejos, você não quer os desejos do Espírito Santo. É preciso morrer para si mesmo, para viver pelo Espírito, para viver para Cristo, para andar nos caminhos maravilhosos da glória de Deus. Amém.
Reclamar é essencial à nossa natureza de pecado. Meu Deus! Reclamar é essencial ao nosso velho homem. E aquele homem que você crucificou hoje aqui, atolando aqui na água, dizendo, ó, morri para ele, mas ele ainda está aí. Ele ainda vai te tentar. Ainda vai querer que você ande segundo o pecado. Ainda vai querer que você faça mais cobras na mão. Aí foi cativão você aí, não? Rapaz, eu sonhava com serpente de noite, e eles falavam assim, você é um cara extremamente evoluído. Cara, você é incrível no mundo místico. Sonhava com demônios, eles falavam que estava ótimo. Você vai dar o testemunho, dizendo, olha, irmãos, como era escravo, o cão mandou fazer uma cobra e eu fiz, símbolo dele, ó. Mas hoje reina Jesus em mim, amém? Amém. Você vai ter que perseverar. E aquele outro lá é o quê? Aquele lá é o quê? Isso aí é o quê? Oi? Michelangelo. Um artista, né? Glória a Deus. Agradecer a Deus é essencial à nossa nova criatura, irmãos. Quando você agradece a Deus pela tribulação, você está falando pelo Espírito Santo. Quando você agradece porque caiu uma grana na conta, você está no Espírito Santo. Quando o teu salário veio, você agradece, você está no Espírito Santo. Quando o teu salário atrasou e você dá glória a Deus, você fala, Senhor, o Senhor está me ensinando a passar com menos, porque quando vier o anticristo eu nem vou ter salário. Obrigado. Então você vai estar falando como nova criatura pelo Espírito do Senhor. Amém. Deus, amém? Amém. Irmão, chegou um atribulado lá, segundo casamento, para variar, né? 6, 7 anos só de casado no segundo casamento, já estava seco. Sexo velho já tinha ido embora, afeto já tinha ido embora, compreensão já tinha ido embora, era só reclamação, murmuração, queixou, aquela coisa. E aí, ela atribulada foi junto com ele, e chegaram lá e ele falou, não, faz sentido o casamento e tal, e ela falou, pois eu estou indo embora. Estou indo embora. E aí eu falei, uau, tá tudo certo, pode ir embora. Vocês estão sendo igualzinho a todo mundo do mundo. Só ficam enquanto o sexo ferve, quando tem dinheiro, quando tem afeto. Então vocês nunca amaram. Então tá bom. Vocês estão aí fazendo de conta que é de Deus, mas não são. Levaram um choque para então. Agora é que começa o amor de verdade, porque o amor de Cristo não é paixonite, não é sexo. O amor de Cristo significa sacrificar-se pelo outro. Nisto consiste o amor, em que Cristo deu a sua vida por mim, e eu tenho que dar a minha vida pelo meu próximo. Quem é o próximo mais próximo seu? É a sua esposa. E você, esposa? Ah, o esposo então. Agora vocês escolhem. Vocês querem ir por Cristo ou querem ir pela carne de vocês? Se forem pela carne, tchau. Não vou mais perder tempo com vocês. Aí, irmãos, os dois tinham apanhado bastante, mas eu achei que tivesse resolvido o caso, né? O homem saiu furiosíssimo comigo. E furiosíssimo com ela também. Aí de madrugada eu não conseguia dormir, e era 1 hora, era 2 horas, era 2h40, e eu em oração, e Deus falou, manda para fulana esta mensagem. E eu mandei a mensagem, Senhor, mas é isso mesmo, é essa mensagem. Mas Senhor, essa mensagem, mandei. Falei para ela, olha, assim diz o Espírito Santo, há muito tempo você saiu do caminho espiritual e entrou no caminho carnal, e você tem aparência de ser uma pessoa avivada, mas você é avivada na carne, diz o Senhor. Arrepende-te e volta para o lugar de onde você caiu. E ainda escrevi, olha aí o meu pastor me atacando, justamente o meu pastor, eu disse para ela. Mas repito, o Espírito do Senhor Deus insistiu para eu te mandar essa mensagem. Olha a hora e eu ainda não dormi. Irmãos, 2 dias depois o bendito apareceu lá e falou, pastor, não sei o que aconteceu, mas um milagre aconteceu, porque mudou da água para o vinho. Ela voltou a ser a minha esposa. Falei, glória a Deus. Glória a Deus. Deus pegou e ela se arrependeu. Ela me escreveu assim, pastor, eu entendi a mensagem. Depois, no outro dia, pastor, eu sei onde eu caí. Eu sei onde eu caí. E não fazia pouco tempo, fazia anos. Uma bênção essa mulher, mas há anos que ela estava
na carne. E ainda veio mais uma palavra, na mesma mensagem. Você está ouvindo muito mais uma pessoa carnal do que o Espírito Santo. O resumo da mensagem foi essa. Não tinha muito mais que isso não, o sentido todo é esse. E arrependeu, porque temeu. Mas poderia ter se revoltado contra o pastor, ter se revoltado contra o marido e quebrar o segundo casamento também. Os dois estão no segundo casamento. No mundo pode quebrar 100 casamentos que está tudo bem. Por quê? Porque eles são filhos das trevas mesmo, vão para o inferno mesmo. Sejamos agradecidos por uma vida simples, irmãos, sem luxo, em prazeres comuns. Irmãos, agora o prazer é ir para a Europa, é ir para o que diz. Meu Deus do céu, para que essas loucuras? Prazer de andar de pé no chão, vai numa praia uma vez lá que outra, dá um bate e volta, chega lá, tira o calçado, molha o pé, anda na areia, irmãos. Isso é prazer, você está com a esposa, está com o filho. Meu Deus, para que tanta inversão? Precisa mais. Não compre uma casa gigante para você ter problema para pagar, para você ter problema para manter, para você ter problema para limpar. Simplifique a vida, que a qualquer hora Cristo volta, ou qualquer hora você morre. Simplifique a vida e viva de um jeito tal que as pessoas olhem para você e digam: eis uma pessoa que brilha. E aí você fala: é Jesus, é Jesus, é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Prazeres comuns, irmãos, como andar com a família, irmãos. Andar na rua com a família, andar a pé com a família, ir num parque com a família. Pode mudar lá o PowerPoint, por favor? Passear no parque, jogar juntos um joguinho em casa, ouvir um louvor juntos, ver um filme cristão junto, irmão. Não custa nada, irmãos. O grande problema do ser humano hoje é que ele complica tudo. Então ele vai para Santos, não está satisfeito, agora tem que ir para Ubatuba, vai para Ubatuba, não está satisfeito, tem que ir para Fortaleza, agora não está satisfeito, quer ir para Paris, agora quer ir para o inferno e não para de querer. Misericórdia. Meu Deus! O Espírito de Deus está pronto, irmãos, para nos ajudar a mudarmos a atitude e sermos como Cristo. Sermos como Cristo, irmãos. Eu acho incrível é que Jesus Cristo, movido de íntima compaixão, curava as pessoas. Um dia eu estava numa vigília, lá perto do Grajaú, vigília grande de missionários Silvanos, pastor Evandro, um monte de gente lá. E nós começamos a orar pelas pessoas. Eu fui orar por um gigante, devia ser um filho de Enac, ele era altão assim, ó. Eu coloquei a mão lá em cima no peito dele. E quando eu fui orar, irmãos, eu comecei a chorar, meu irmão. Eu fui tomado de íntima compaixão. Não sei o que era, mas ali eu experimentei o que Jesus Cristo vivia. Íntima compaixão. O Espírito do Senhor Deus chorava em mim, falava em mim, sentia em mim o que aquele homem estava vivendo. Escolha no coração e na língua, não só no coração e nem só na língua. Escolha no coração e na língua não permitir por um segundo sequer pensamentos e palavras de reclamação. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Eu sei que isso que eu estou falando não é para qualquer um, mas o Espírito de Deus é o mesmo em mim e em você. Irmãos, essa semana, de novo, esse é um tema que eu vivo há bastante tempo. Mas essa semana, de novo, eu peguei bem mais forte nesse caminho aí. E como é difícil, irmãos, por 3 segundos não murmurar, por 5 segundos não murmurar, mas 5 segundos é melhor do que 5 horas. 5 segundos me envenena um pouquinho, 5 horas me envenena muito. 5 segundos envenena um pouco. 5 horas, ou 5 dias, ou 5 meses, ou 5 anos, ou 5 décadas envenena muito mais. Irmão, você chega perto de um crente e fala alguma coisa para ele, você já descobre quem ele é. Se ele é um murmurador, que você tem que tomar vacina contra ele, ou se é um adorador. A boca dele está cheia
Agora é difícil achar um que fale a palavra de Deus, que medita a palavra de Deus. O Espírito tem falado no meu coração, o Espírito tem me conduzido, a palavra de Deus ferve meu coração. Se achar um, se acaba o bichinho, fica junto. Vocês acham que o pastor Cavalcante chora por acaso? Não é não, irmãos. Ele foi do exército, também da marinha, irmãos, não é qualquer coisa não. Ele chora porque o Espírito do Senhor quebranta ele. Não estou entendendo? Sim. O Espírito do Senhor quebranta o coração dele. Aconteça o que acontecer, meu irmão, não deixa murmurar lá dentro, porque lá dentro vai crescer e vai vir para fora, e vai vir amargura, e vai te apodrecer, e vai contaminar muita gente. Salmos 19:14 de novo. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Meditem nesse salmo, decorem esse versículo e usem esse versículo, porque isso é espada contra você mesmo, contra os pensamentos do cão, contra os pensamentos do teu coração miserável. Não fique olhando Deus, realiza o desejo do teu coração. Não faça isso não. O teu coração é maligno. Deus realize os teus projetos no coração dele e transforma o coração dele para ser o coração de Cristo. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É a mesma palavra quase de Colossenses capítulo 3. Em tudo dai graças, em tudo significa: morreu a minha mãe, glória a Deus; morreu meu pai, glória a Deus; morreu meu filho, glória a Deus. Mas como assim? Você está feliz? Meu irmão, não estou feliz, eu estou chorando, mas eu estou dando glória a Deus, porque Ele me deu a honra de eu ser o pai dela, eu sou ser a mãe dela por 6 meses, 6 anos, 10 anos, sei lá, porque ela nunca foi minha, ela sempre foi de Deus. O carro não é meu, o ministério não é meu, essa igreja não é de vocês, essa igreja não é do pastor, tudo aqui é de Deus. O mundo é de Deus, o inferno é de Deus, o lago de fogo e enxofre é de Deus, amém? Amém. Ele que criou, e vão para lá aqueles que odeiam a Deus, mas nós iremos para os céus, amém? Amém. Então, irmãos, venha o que vier, em tudo dai graças. Tem que decorar essas palavras, porque não são palavras quaisquer. Toda a Bíblia é maravilhosa, mas isso daqui são chaves gigantescas. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é pastor que está falando isso, é o Espírito de Deus pela palavra escrita dele. Amém. Amém? Amém. Em tudo. Qual é a área que você está atribulado? Agora você não vai pedir não, você vai agradecer por essa área que você está atribulado. Qual é a área que você está mais em luta? É essa área que você vai agradecer agora em nome de Jesus. Vamos orar?